20h, 19 horas, estamos começando uma live com a doutora Karine Eslar sobre compliance em saúde mental no trabalho. Doutora Karine é advogada, mestre em Direito e uma grande estudiosa do compliance, com uma prática também fantástica. Boa noite, Eve. Seja muito bem-vinda. Que bênção, que honra ter você na nossa live. E então, doutora Karine vai falar sobre nós, sobre o compliance. Ainda não chegou, deve acabar chegando. E chegou, doutora Karine. Olá, doutora Karine. Olá, como vai? Que prazer. O som tá baixo. Tá baixo? Ah, Peraí. tá pra mim. Ah, Esqueci de colocar o fone. eu aumentei um Ô, pouco aqui Jesus. também. Não, a culpa foi minha, amor. Eu escutei você muito longe, né? Mas tava lá no chão, é porque tava no fone. Amor, você tá boa? Estou muito bem, e você, querida? Saudades, Bem né? também, graças a Deus, né? O nosso conhecimento, sejam muito bem-vindos todos que estão chegando para a live do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, com a doutora Karine Eslar, que é advogada, mestre em Direito, né? E uma grande profissional com grande prática em compliance. E nós tivemos a honra de nos conhecer, né, doutora Karine, na OAB. Na É OAB. verdade. Doutora Karine era presidente da Comissão da Mulher Advogada já há muito tempo. Então, e ela, quando ela foi para a Argentina, eu entrei, não foi isso? Eu estava como vice, foi alguma coisa assim, né? Eu entrei como vice, não Foi. sei. Mas, enfim, foi uma caminhada linda, né, Karine? E muito rica. Nós estamos lançando agora no fórum 2 cartilhas. Lançamos a fadiga no trabalho e agora sobre depressão e prevenção ao suicídio. E eu me lembrei de que a primeira cartilha que nós fizemos foi com a doutora Ilana, né, lá na comissão Isso da mesmo, mulher advogada, né, e sobre a orientação da senhora e dela para falar sobre a saúde da mulher, né? exatamente. A saúde da Ex- mulher, ficou uma cartilha muito bonita, muito bem feita. Doutora Karine, eu estou aqui em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, né? Que é uma instituição pela qual eu sou apaixonada, porque nele a gente fala sobre saúde e sobre segurança e sobre trabalho, 3 temas que eu amo, né? E o fórum, ele é coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Dr. Tiago Cabral. O Dr. Tiago é procurador em Rio Verde, né? Procurador de trabalho também em Rio Verde, responsável pelas ações de combate ao trabalho escravo, então uma pessoa muito atuante, um homem maravilhoso, muito responsável, transparente, honesto. É maravilhoso trabalhar com esse grupo de pessoas, né? E, então, em nome dele, eu quero saudar a senhora e agradecer, né, por esse privilégio da senhora estar conosco essa noite. E eu passo a palavra para a senhora, se você quiser cumprimentar. Bom, primeiro, Carla, eu quero agradecer o Fórum Saúde, Segurança e Trabalho de Goiás, quero agradecer na pessoa do senhor presidente, o convite, a gentileza do ato de me convidar, né? Eu sei que vocês são profissionais altamente qualificados, você, então, nessa área do trabalho, sempre uma preocupação com o trabalhador, sempre uma preocupação com as questões psicossociais desse trabalhador, né? Não precisamos de formalidade, somos amigas de longa data. Tenho prazer e alegria de poder dizer que sou sua amiga, Carla. Então, assim, não precisamos de formalidade nenhuma, né? Eu é que me sinto honrada em estar aqui com vocês essa noite para falar um pouquinho sobre o papel do compliance. O compliance tem agido muito nessas medidas, né, de garantia
de segurança do trabalhador, garantia de saúde, saúde psíquica, saúde física, né? Saúde moral, integridade. Então, tudo isso é extremamente importante também que a gente trate, né? Nessa noite de hoje com relação ao compliance e a condição do trabalhador hoje, né? Porque nós sabemos, eu também advoguei muitos anos na advocacia trabalhista, apesar de que eu estive na área empresarial, né? Fui advogada de empresas, de grandes empresas, mas sempre, por onde eu passei, por todas as empresas pelas quais eu passei, eu senti, assim, uma preocupação de recursos humanos, né? De termos condições de que esse trabalhador pudesse, né, atuar no seu labor com o máximo de segurança, de proteção possível. E depois, quando eu conheci o compliance, quando eu comecei a atuar nessa área, eu descobri que o compliance tem um papel fundamental nisso tudo. Porque o compliance nada mais é do que estabelecer meios para cumprimento de normas, estabelecer meios para que as empresas, para que as instituições, elas cumpram as normas legais e também as normas internas que a própria instituição estabelecer, né? A partir desse momento, então, em que uma empresa decide que ela precisa ter normativas, políticas específicas, né? Que garantam essa segurança, não só as normativas que são obrigatórias legalmente, PCMSO, PPRA, CIPA, né, SESMIT, não só essas medidas, mas a partir do momento em que a empresa ela se preocupa em ter qualidade, né? Qualidade desses instrumentos, porque fazer um instrumento, um PCMSO, um PPRA, é obrigação legal e é fácil, digamos assim, né? É fácil fazer e você comprovar que você cumpriu a legislação e que a documentação está ali. Mas você internalizar dentro do seu ambiente de trabalho o cumprimento daquelas normativas, o cumprimento daquelas políticas, é fazer gestão de verdade, como está dizendo nosso colega aí, Maicon, né? Engenheiro Maicon. Então, o papel do compliance, dentro dessa perspectiva, ele é justamente de trazer esse cumprimento normativo, mas mais do que trazer o cumprimento normativo, não deixar que essa norma seja um documento de gaveta. É isso mesmo. É fazer com que a cultura da segurança, da ética, da integridade, da preocupação com o colaborador, ela seja genuína e ela perpasse todo o sistema de gestão em compliance dentro de uma instituição. Então, eu acho que o ponto focal, né, o ponto nevrálgico do compliance é criar essa cultura de cumprimento das normativas, mas não cumprimento por cumprir, porque a empresa vai ser penalizada, mas porque a empresa entende a necessidade de cumprir. Por quê? Porque digamos, integridade na sua inteireza da palavra, né? Da concepção da palavra, né? Gestão contínua, exatamente, é o que o Maicon está complementando aí para nós, né? Gestão contínua. Então, assim, eu posso citar para você várias normas políticas, contextos que a gente pode colocar dentro de um programa de compliance, dentro de um código de ética, né? Que demonstram essa preocupação. Dentro do próprio código de ética, há apontamentos como questões de relacionamento interpessoal, com colegas de trabalho, com o ambiente de trabalho, com a saúde do colaborador, com a obrigatoriedade de fiscalização da utilização dos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, né? Tudo isso visa o bem-estar do colaborador, tudo isso visa garantir àquele colaborador que ele tenha uma atenção
da empresa, né? Que ele tem uma atenção especial e que a empresa se preocupa e se ocupa dessas questões. Os próprios treinamentos, né, de compliance que tratam dessas questões que estão apontadas no código de conduta e que podem vir a ser apontadas em políticas específicas, também vai demonstrar ao trabalhador, garantir ao trabalhador essa condição de que o colaborador, ele sabe o que esperar da empresa. A empresa está integrada com a necessidade daquele colaborador. E isso é muito profícuo dentro de um ambiente de trabalho, né? Isso é muito valoroso dentro de uma perspectiva de uma contratação, o colaborador num processo de integração em que ele está entrando na empresa, ele já ser treinado com o código de conduta da empresa que assegure a ele a utilização correta, o fornecimento correto, né, dos equipamentos de proteção individual, que a empresa está atenta a isso, que o colaborador pode contar, né, com um sistema de segurança do trabalho. Tudo isso é muito interessante e traz uma segurança, né, para o trabalhador. As regras, né, as próprias regras de convivência no ambiente de trabalho também traz uma segurança para o trabalhador e demonstram a seriedade da empresa, né, com relação ao cumprimento das normativas. Karine, enquanto você falava, nós tivemos um comentário da Hebe Macedo. A Hebe é coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, né? Ela, então, dizia da importância do trabalhador participar para que ele possa aumentar o seu saber, né? E quando você falava das regras, né, da clareza, eu me recordei de que a falta da clareza é causa de adoecimento, inclusive, né? Então, só para ter uma noção aonde chega a situação. Bom, você falou muito bem e basicamente sobre tudo aquilo que a gente está abordando. Eu queria te perguntar agora o seguinte, foram ditas várias coisas. Num primeiro momento, quando você dizia do compliance, das normas que têm que ser cumpridas, tal, não, mas essa empresa já cumpre isso, já faz aquilo. A gente percebe, né, que o compliance, ele tem um foco maior, né, que é conseguir a adesão do próprio trabalhador, né, para as regras, para as normas, isso que o engenheiro Marco acabou de falar. O trabalhador tem que ser envolvido em tudo, né? Então, é necessário haver essa formação contínua, essa conscientização, essa capacitação, né? Isso é importante. Nós, no Fórum, já trabalhamos com projetos de melhoria do meio ambiente do trabalho. Esses projetos, atualmente, eles são pontuais, eles respeitam aquilo que é apresentado como demanda. Então, por exemplo, a empresa, ela quer um projeto porque ela entende que os trabalhadores dela estão sofrendo estresse porque estão em home office. Então, para falar da sub-área nossa, que é a saúde mental no trabalho, né? A gente apresenta um projeto, né, de rigidez no trabalho, onde a gente vai refletir sobre temas. É um apêndicezinho de um compliance, vamos dizer assim, né? O que eu queria que você dissesse para nós? Vamos dizer, você é dona de uma empresa. Nessa empresa tem 100 empregados. E você é você advogada, é você com todo o conhecimento que você tem do compliance e tudo mais. O que você faria para implantar um compliance trabalhista? Qual o primeiro passo que você, enquanto dona, né, e detentora do saber, do compliance, faria? A primeira coisa que todo compliance officer, que toda pessoa encarregada de implantar um programa de compliance precisa fazer dentro de uma empresa, independente se é um compliance trabalhista ou não, é conhecer o negócio, Carla. Eu preciso conhecer o meu negócio, eu preciso conhecer a que se dedica o meu negócio e quais são os espaços de atuação desse negócio. Por exemplo,
Vou dar exemplo de um local que eu trabalhei. Eu trabalhei em uma empresa que era uma empresa que prestava serviço na área de energia elétrica. Eu preciso conhecer esse negócio, onde ele atua, quais são os locais que atua, a legislação pertinente, o órgão regulatório, as leis que está adstrita. Eu preciso conhecer como é o trabalho do meu colaborador, que está lá na ponta, que vai até a rede de alta tensão, de baixa tensão, fazer um reparo. Então, sem conhecer o meu negócio, eu não tenho condições de atender nenhum tipo de implantação de programa de compliance. Nenhum. Seja tributário, seja fiscal, seja trabalhista, seja anticorrupção, o que for. Eu, particularmente, sou contra essas departamentalizações, porque eu acho que compliance é tudo, compliance é integridade. A nossa lei fala em programa de integridade. E a integridade, ela é um todo, ela é ser inteiro, é ser íntegro. E ser íntegro, ser inteiro é ser completo. Então, um programa de integridade, para mim, ele tem que atender o que está escrito na norma ISO 19600. É um sistema de gestão em compliance, né? Não é um programa, e eu não gosto muito de falar programa, porque o programa fica parecendo um programa de software, de computador, que você instala e ele funciona independentemente de qualquer coisa. E não é, né? É um sistema de gestão, né? E esse sistema de gestão, ele perpassa toda a empresa, né? Toda a gestão empresarial, vindo lá de cima até lá embaixo. E por que indo de cima a baixo? Porque tem que ter o tone at the top. O tone at the top é o primeiro pilar do programa de compliance, né? Que é o tom que vem de cima. Então, a alta administração, a alta gestão da empresa precisa ser o sponsor, né? Ser o patrocinador desse programa de compliance. Por isso que eu entendo, tô aqui tomando um chazinho gelado, porque tá um calor hoje, né? Então eu entendo que, e a gente fala muito, né, Carla, tem que hidratar. Então eu entendo que, primeira coisa é conhecer o negócio, né? Segunda coisa, você realmente conhecer a área de atuação do seu trabalhador, da sua mão de obra, né? Qual que é a sua mão de obra? Licença. Então, vamos, apesar de que você não gosta de fazer subtópicos, mas vamos fixar no trabalhista. Então, você é dona dessa empresa, você não era dona antes, você adquiriu essa empresa. E você falou assim, agora eu vou fazer um compliance trabalhista nessa empresa que é minha, né? Então, você conheceu o negócio. Segundo ponto. Conhecer a mão de obra que eu ofereço, né? Eu preciso conhecer quem é o meu colaborador. Por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, o meu trabalho é prestar serviços na área de energia elétrica. Então, eu preciso verificar, dentro dessa minha área de atuação, quem é o meu colaborador. Né? Quem é que vai executar essas tarefas, essa mão de obra, que é o carro-chefe do meu negócio, digamos assim. E quando você fala em conhecer, seria dar uma passada pelo organograma? Não. Ou realmente você visitar todos os setores da empresa, você verificar como é que tudo acontece, conhecer mesmo, entrar, horário de trabalho, atividades, tudo. Conhecer a operação. A gente precisa conhecer a operação. Eu geralmente faço entrevistas com diretores, com gestores de área, para conhecer o negócio e para conhecer a operação. O trabalhador, aquela pessoa que está lá na ponta, que é quem dá o sentido da existência do meu negócio, né? E depois eu preciso fazer um mapeamento dos meus riscos, dos riscos desse negócio e dos riscos desse trabalho, desse meu operador, desse meu trabalhador. Então, eu preciso conhecer os riscos, fazer um mapeamento dos riscos da minha operação. Isso eu estou limitando a área trabalhista, que é o que você está me pontuando, né? Tá. Então, vamos supor, você chegou lá
E existem reclamatórias trabalhistas. Existem reclamatórias, existem autuações, né, administrativas. Como que você vai? Aí você vai, então, conhecer tudo isso e mapear esses riscos, seria? É o que você chama de mapeamento de risco. Isso, vou mapear os riscos do negócio e, nesse ponto específico, para a área específica da área trabalhista, da área de segurança do trabalho, segurança do trabalhador, né? Tá. Você conheceu o negócio, você conheceu a operação, os trabalhadores, você conheceu e mapeou já os seus riscos. Próximo passo. Isso. Aí eu vou tomar medidas de controle interno. Eu preciso definir medidas de controle interno para os riscos que foram mapeados e definir dentro desses riscos aqueles que são aceitáveis, aqueles riscos que não são aceitáveis, os riscos que eu vou transferir. Então, eu preciso fazer essas definições. Então, os aceitáveis, os não aceitáveis, e o que é risco que você vai transferir? O que é isso? Podem ser riscos, por exemplo, que eu posso ter com relação a demandas de veículos, e que eu posso, por exemplo, fazer um seguro da minha frota. Você vai transferir o risco. Vou transferir o risco. Um seguro de vida para os meus trabalhadores, eu estou transferindo esse risco. Excelente. Próximo passo. Aí, então, criando os controles internos, eu vou monitorar esses riscos todo o tempo, para que os controles internos, para verificar se está sendo, se os controles estão funcionando, se os controles não estão funcionando. Porque, de repente, Carla, eu também posso ter um risco que não estava previsto, e aí depois esse risco ele se torna um risco corrente. Como, por exemplo, pode ser que eu seja uma empresa que não preste serviços para o poder público, inicialmente. Mas depois, em um determinado momento, por questões de mercado e etc., eu decido prestar serviço para o poder público. Então, eu preciso acrescentar esses riscos do envolvimento, da contratação com o poder público dentro do meu mapeamento de risco. Às vezes, um contrato específico para atender um cliente específico. Eu preciso verificar também quais os riscos que eu estou sujeita ao ter esse contrato, ao ter um contrato com esse cliente. Muitas vezes são riscos, às vezes, que não estavam previstos, porque não era do meu escopo, né? E aí, então, o meu risco foi acrescido. E, ao mesmo tempo, se eu elimino algum risco, porque para eu eliminar algum problema, para eu eliminar algum futuro potencial danoso, eu preciso eliminar o risco. Porque onde tem atividade, tem risco. Eu não consigo eliminar um risco sem eliminar a atividade. Então, de repente, eu sou uma empresa que trabalha com andaimes. Em um determinado momento, eu decido não mais trabalhar com andaimes, com aluguel desses andaimes e alocação de mão de obra. Eu decido simplesmente que eu vou somente alugar os andaimes sem a prestação de mão de obra. Então, eu eliminei um risco de queda, eliminei vários riscos. E aí eu preciso revisitar, então, esse mapa de riscos, revisitar os meus controles internos. Tá. Você só repassando para quem entrou depois, né? Você conheceu o negócio, você conheceu a sua mão de obra, a operação, você mapeou os riscos, você criou medidas de controle e você monitorou os riscos para ver se os controles estão funcionando. E agora? Isso. Aí eu tenho que fazer políticas específicas que fazem parte dos controles e treinar depois os meus colaboradores nessas políticas específicas. Você vai treinar tipo aquele multiplicador?
Pode ser um multiplicador ou pode ser também, dependendo do tamanho da instituição, pode ser a própria pessoa do compliance que vai fazer esses treinamentos. Depende muito do contexto da organização, né, Carla? Tem empresas que têm equipes grandes, que são empresas grandes, que têm departamentos específicos, tem empresas que já não têm. Então, de repente, eu, enquanto consultora, sim, aplicar o 5W2H, eu faço isso, como o Maicon está comentando aqui. Eu posso, como consultora, treinar alguém dentro da empresa para ser esse replicador, né? Para ser essa pessoa que vai... O próprio engenheiro de segurança do trabalho, ou técnico de segurança do trabalho, ou a pessoa encarregada dos recursos humanos, ou da comunicação. Karine, você falou que o compliance é o algo mais, né? Além de fazer cumprir as normas existentes, aquelas que são legais, né? Você também vai criar outras, né? Que é bem específico daquele negócio, vamos dizer assim. Você citou o caso do Código de Ética, por exemplo, né? Uhum. O que mais? O que mais nós podemos falar em normas e controles que possam ser criados, estabelecidos? A empresa, num contexto geral, ela pode criar o código de ética. No contexto específico de cada departamento, ela pode criar as políticas, né? Ela cria, ainda em um contexto geral, um canal de denúncias para denúncias de irregularidades, né? Essas irregularidades que chegarem têm que ser registradas, devidamente registradas. Após esse registro, aquelas que forem dimensionadas como potenciais graves precisam ser investigadas. Ao investigar uma denúncia, Carla, muitas vezes chega muita informação, a gente acaba conhecendo muita informação que até então a gente não sabia. E por causa das entrevistas que a gente faz com as pessoas, por causa das defesas, dos atos em si, né, de uma investigação interna. E ao descobrir, né, digamos assim, várias coisas que muitas vezes estavam ocultas e não tinham sido determinadas, você pode revisitar o seu mapa de risco, você pode revisitar os seus controles internos, você pode escrever orientações, né, para a alta administração da empresa, né, fazendo recomendações de condutas que devem ser, digamos, não queria dizer vigiadas, mas que deveria se olhar com mais carinho, sabe? Obrigada, Maicon, muito obrigada. E então, eu vejo que isso faz toda a diferença, sabe? É você assegurar um ambiente saudável e harmônico para o seu colaborador, você trazer para ele todo um contexto de gestão que até então ele não sabe, ele não está acostumado, e você fazer com que ele se sinta participante do dia a dia, das atividades da empresa, de gestão da empresa. Então, realmente, Karine, sim. Eu queria só te perguntar uma coisa, só para a gente não passar desse ponto que eu tenho a dúvida. Vamos imaginar, você falou assim, Carla, denúncias, e você falou investigações. Como são feitas essas denúncias? Como são feitas essas investigações? Há um comitê? Há pessoas escolhidas, eleitas? Há representantes de empregado, do empregador? Como que isso se faz? Há uma recomendação de boas práticas, né? De que haja a formação de um comitê de ética dentro da empresa para deliberação com relação não só a questões de denúncias,
mas também com relação a todo o programa de integridade da empresa, né? Esse comitê, ele é multidisciplinar, ele vai ser formado por decisão da alta administração da empresa, e esse comitê, ele vai, então, ter aí as suas atribuições descritas em um regimento interno. Quando existe sim, no caso de... Já estou respondendo o Maicon. Saúde e segurança. No caso de trabalhista especificamente, você pode envolver, sim, alguém da CIPA. É recomendável que você envolva alguém da CIPA, ou o próprio engenheiro do trabalho, ou técnico de segurança. Enfim, é um comitê multidisciplinar. Você pode envolver o maior número de pessoas possível, porque cada um vai trazer uma visão diferenciada e profissionalizada das questões que estarão em debate. Você quer falar? Minha pergunta para você. A gente sabe que denúncia, apuração de denúncia, isso dentro de uma empresa, isso é complicado, né? Pode ser realmente uma denúncia procedente, né? Como pode ser uma maldade, uma vingança? Quais os cuidados que deve-se ter para promover essa investigação? O que você recomenda? Bom, então, estando o canal de denúncia constituído e chegando as denúncias têm que ser devidamente registradas, categorizadas, e aquelas que forem consideradas graves, elas têm que ser investigadas. Graves e medianamente graves, digamos, né? Eu sempre recomendo que as medianamente graves sejam igualmente investigadas. A empresa tem que estabelecer uma metodologia de investigação, né? Justamente para prever, né? E aí, com a ajuda do departamento jurídico da empresa ou do advogado externo, do consultor externo, que seja feita, então, essa metodologia de uma forma a assegurar os direitos das pessoas envolvidas, né, naquela apuração, naquela investigação. Então, quando você for fazer uma investigação, você tem que ter em mente que você vai resguardar a incolumidade, a intimidade, a vida privada. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda mais, né? Então, você tem que assegurar isso às pessoas com as quais você vai conversar, entrevistar e etc. Inclusive medidas de afastamento de colaborador, né? Para fins investigativos. Tudo isso tem que ser bem definido na sua organização estratégica da sua investigação. E tudo isso tem que ser registrado. Sim, a pergunta. Essa investigação, ela corre como um processo mesmo? Vamos dizer, eu registrei a denúncia, comuniquei o fato, a pessoa se apresentou, deu a versão dela da história, mais ou menos assim. É muito semelhante a uma sindicância para apuração de falta grave, por exemplo, que todos os advogados trabalhistas e profissionais da área trabalhista estão acostumados, né? Então, é muito semelhante a uma sindicância mesmo para apuração de falta grave. E o mais importante de tudo, Carla, é que ao ter todas essas questões definidas previamente, né, a empresa demonstre com transparência, né? O mais importante de tudo isso é a transparência das ações, dos atos, né, daquilo que a empresa vai fazer. E outra coisa extremamente importante é a confidencialidade das informações. O sigilo e a confidencialidade dessas informações que estão sendo investigadas, né? Então, tudo isso assegura, né, assegura aí que a sua investigação ela vai ser uma investigação correta, adequada.
Com relação à questão que você perguntou anteriormente, de como que eu garanto, né, que as pessoas estarão seguras, né, com relação à investigação, o que eu recomendo, e é o que está na legislação também, não é mistério, não é segredo nenhum, é que a empresa tenha uma política de não retaliação ao denunciante de boa-fé. E eu sempre acrescento não retaliação ao denunciante de boa-fé, porque, como você mesmo mencionou, pode existir aquele denunciante de má-fé, né? E o denunciante de má-fé, apurada, né, entendida a má-fé daquele denunciante, ele terá que saber, aí é que vem novamente a questão da transparência, então ele terá que saber que ele vai ser penalizado por uma denúncia que for feita de má-fé, ou que for feita de forma indevida, ou somente para utilização de meios de vingança privada. Hoje mesmo eu escrevia, finalizava a revisão do Código de Conduta de uma empresa, em que eu escrevi justamente isso, que o canal de denúncias não se prestará ao papel de recebimento de denúncias que visem benefícios próprios e nenhuma finalidade semelhante à vingança privada. Sim. Então, Karine, tudo isso precisa estar muito claro na documentação da empresa, e a empresa precisa externalizar isso por meio de comunicações, por meio dos treinamentos dos colaboradores, enfim, tudo isso. tá. A gente está falando de boas práticas, né? Nós falamos do comitê de ética, nós falamos do código de ética. Qual outra boa prática que você indicaria? Além de todas essas, treinamentos, comunicações. Deixe-me pensar em algo, talvez até que eu já tenha feito. Bom, agora na minha cabeça não me vem algo assim, mas depende muito, né, Carla, do contexto da empresa, do momento que a empresa está vivendo, das necessidades daquele momento, né? Eventos assim que causem integração, interação. Por exemplo, me lembrei agora. Recentemente eu fiz uma live com uma pessoa que trabalha com gamificação. E gamificação aplicada a projetos de compliance. É uma forma de engajamento muito interessante do colaborador. E é uma forma de fazer com que o colaborador entenda a mensagem que você quer passar de uma forma lúdica. Porque muitas vezes você tem colaboradores, né, que não têm muita instrução, muito conhecimento legislativo e etc. E aí você precisa fazer com que seja mais interessante, né? O treinamento, ou a capacitação, ou o workshop que você vai promover, né? Então é extremamente interessante você utilizar, por exemplo, uma gamificação. Jogos, né? Jogos para você interagir com esse colaborador, né? Igual o Maicon está falando, a socialização, né? Desse colaborador. Então, isso tudo é muito importante. Eu ouvi de algumas pessoas, colegas, né? Que nesse momento de pandemia, assim, discussões de como que as empresas, grandes empresas, estão fazendo para minimizar, né, esses efeitos da pandemia, né? E aí, então, algumas contavam, relatavam na nossa troca de experiências, relatavam que algumas empresas têm feito eventos de final de tarde, tipo na sexta-feira, né? Assim, um break time para poder conversar,
Aí todos do departamento se reúnem no Zoom, numa plataforma dessas, e vai conversar, e vai tratar amenidades, né, outras questões, como se fosse um happy hour mesmo, cada um com a sua xícara de café, com o seu chá, e vai tentar tirar um pouco do peso dessa situação toda da quarentena e etc. Então, tudo isso tem acontecido, as empresas têm se preocupado, muitas empresas têm se preocupado com isso. Numa O que festa eu de queria te final de perguntar? ano, só para finalizar o raciocínio, numa festa de final de ano do ano passado, que eu pude participar de um cliente, os diretores da empresa que tem uma banda tocaram na festa, né? Então isso traz um pouco, tira um pouco do contexto da gestão, do diretor, né? E traz esse contexto para que os trabalhadores vejam, né? Que toda empresa, toda organização veja que, apesar de serem diretores, eles também gostam de futebol, eles também gostam de rock, eles também fazem as mesmas coisas que qualquer pessoa faz, né? Então, achei muito bonita a iniciativa da diretoria, né, se reunir e ser a banda que tocou na festa de final de ano. Ficou algo muito pessoal, muito intimista, né? E todos os colaboradores acharam muito interessante, né? Ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade, a sobrecarga. É isso mesmo. É maravilhoso. Karine, então, vamos pensar o seguinte. Você conheceu a empresa, você conheceu os riscos, você mapeou esses riscos, você implementou as condutas, né? Você implementou um código, você criou um comitê. E aí vamos pensar o seguinte, eu imagino Criei que o o canal de compliance tem que ser uma denúncias e criei roda, as políticas. o cara, isso, né? Eu imagino que ele tem que ser contínuo, porque se ele parar, para o compliance, não é? Qual o instrumento utilizado para fazer essa avaliação e continuar? Qual é o que? Cortou. O instrumento utilizado. Então, você já chegou no ponto que você já formou multiplicadores, o pessoal já está colocando, é uma coisa que já vem andando já há bastante tempo. Aí você vai quase que voltar no zero novamente, né? Você está naquele estado assim, olha, se implantou, passou, foi muito bom, mas a gente sabe que corre-se o risco de você voltar lá na estaca zero se você não ficar numa vigilância constante. Que tipo de instrumento se usa para isso? É o monitoramento, aí depende de várias formas, várias possibilidades de monitoramento. Você acompanhar de perto a operação, você acompanhar de perto os controles internos, você acompanhar de perto o mapa de riscos. Como eu te falei, o próprio canal de denúncias, ele vai ser um referencial para você, né, daquilo que está chegando e que você não sabia, e que você precisa colocar um foco maior, uma atenção maior. Os próprios treinamentos, com os feedbacks que você receber dos treinamentos também vão te ajudar. Eu sempre gosto de fazer pesquisas de clima, né, junto com recursos humanos, para entender se as pessoas gostaram do treinamento, gostaram do compliance, estão aderentes ao compliance, né? Pesquisas de satisfação eu faço com o nome de pesquisa de clima, né? Eu geralmente faço como pesquisa de clima. Até teve uma empresa nossa agora, um cliente, que recentemente a gente fez uma pesquisa de clima e a gente ficou bem surpreso com os resultados. Muito positivos, né? Assim, uma empresa muito grande, então que muitas vezes muita coisa foge um pouco ao nosso controle, né? Então a gente precisa ter esses mecanismos de monitoramento e criar mesmo indicadores de performance, né? Indicadores de performance dos treinamentos, das políticas, da adaptação das pessoas, enfim,
é estar o tempo todo em contato com as pessoas, Carla. Não tem como você monitorar um programa de compliance, uma implantação de um programa, se você não tiver em contato com as pessoas. E para você ter contato com as pessoas, você tem que ter a confiança delas, você tem que adquirir a confiança delas, você tem que tocar o coração delas, né? Elas têm que sentir segurança, né? Segurança na empresa, segurança no profissional. Então, muitas vezes a gente funciona como psicólogo também. Tá, você falou uma coisa muito importante. Primeira coisa, né? Você lembra que esse nosso encontro, ele nasceu de um convite que o Fórum te fez para participar de um Congresso Internacional de Saúde Mental que aconteceria agora em outubro, né? Inclusive no auditório do TRT, e que precisou ser suspenso por causa da pandemia. Então, esse evento, né, o seu específico seria uma mesa entre você e a doutora Ana Cláudia Vasquez, que vai estar conosco na próxima live, né? Como é um congresso de saúde mental no trabalho, então, o nosso objetivo é desenvolver um compliance em saúde mental no trabalho. Então, eu gostaria de dar mais um passo dentro desse passo a passo que a gente foi fazendo, né? Vamos imaginar, então, que esse compliance que você vai fazer, ele não é só trabalhista. Ele tem uma subaba, né? Ele é voltado para garantir o equilíbrio ecológico, a saúde mental dos trabalhadores nessa empresa. Vamos dizer que essa empresa está tendo muitos casos de denúncia de assédio moral, já teve 2 ou 3 suicídios no próprio local de trabalho. Vamos imaginar o pior dos mundos, né? Eu sei que você não tem uma atuação específica em saúde mental, mas o que você, enquanto operadora, né, do compliance, um compliancer, né, office, né, você indicaria para que a gente chegasse nesse ponto, no ponto nevrálgico, né, na saúde mental? Por quê? Olha, né, é essa situação. Tem assédio moral, tem suicídio, tem uma série de coisas, né? O que você poderia sugerir? Além da questão de termos uma política específica para essa situação do suicídio e etc., do trabalhador, né? Essa preocupação, porque aí a gente vai construir o programa de compliance de acordo com a necessidade, com a realidade de cada organização. Como você está me pontuando que é uma organização que tem esses problemas já muito sérios, muito graves, a gente precisa então construir uma política específica, né, de saúde, observação e acompanhamento dos trabalhadores nessa questão da saúde mental e psíquica do colaborador. Essa seria uma primeira medida. Criar uma política específica que visasse garantias de que esse colaborador ele vai ser assistido por psicólogo, assistente social, enfim, o que for, nesses casos muito detectados como muito graves. Vamos dizer, vamos pensar, né? Carla, você está me apertando muito. Eu não sou profissional da psicologia, não. Eu sei, mas vou pensar aqui o seguinte. Olha aí, não, eu tô pensando... o que ela está fazendo comigo. Não, amor, vamos pensar em casos específicos. Você fez esse compliance, né? Você foi chamada por essa demanda. E no comitê de denúncia e tal, foi descoberto que os casos de assédio são provenientes de uma determinada pessoa do alto escalão. Do alto escalão. E aí? O que você, enquanto... peraí. Você tá lá, a gente está focando na saúde mental, foi criado o comitê de apuração de irregularidades, comitê de ética, as denúncias, e se chegou a um ponto. Olha, o assédio está sendo provocado, né,
por um dirigente da alta administração. Qual é o papel do compliance nessa hora? Não, aí sim. Aí é uma questão de investigação. Aí o compliance officer identificou isso, ele tem que fazer o reporte para o comitê de ética. Ele faz o reporte para o comitê de ética com todas as questões que foram envolvidas, todas as conclusões que ele chegou com relação à investigação realizada e faz as sugestões para o comitê. E o comitê é soberano, ele vai decidir, ele vai deliberar com relação a isso e, consequentemente, se faz o reporte, então, para a alta administração, o CEO da empresa, né, ou o CFO, aí depende do organograma, da estrutura organizacional. Podendo chegar, inclusive, até o conselho de administração, se for o caso, né? Se for algo muito grave. Como envolve alguém da alta direção, eu até recomendo que sim, que se comunique, que se faça o reporte ao conselho, para que o conselho tenha conhecimento do que aconteceu e das medidas que serão tomadas com relação a esse profissional que está agindo dessa forma, né? E aí tudo depende do contexto da investigação, das provas recolhidas, depende de tudo que foi apurado, né? E o compliance officer ele tem a obrigação de fazer esse reporte com sugestões de medidas, se é demissão, se é suspensão, se é advertência, né? Se é, não sei, se é um fornecedor, talvez até o descredenciamento desse fornecedor, enfim. São várias as medidas que podem ser tomadas, né? Tá. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Eu gostaria de terminar com... um momento muito importante, nós estamos fazendo aqui, é um compartilhar, né, experiências, conhecimentos. Para mim, esse momento é riquíssimo, inigualável, né? Então, eu gostaria de te pedir que você, se puder, compartilhe conosco um estudo de caso de compliance que você implantou, acompanhou, e os frutos daquilo, né? Você disse da pesquisa de satisfação que foi alta, né? Assim, aquilo que te chamou a atenção, tipo, foi feito esse compliance, olha que coisa boa, o que aconteceu? Você poderia passar alguma coisa nesse sentido para nós? Um bom exemplo? Uhum. E um mau exemplo também, né? Eu tenho vários exemplos, assim, são situações que a gente se depara no dia a dia, né? De eventos ruins, assim, eu já tive várias investigações difíceis, sabe? Muito ruins, que eu já tive que orientar a empresa, né? Sugerir, na verdade, orientar, porque o compliance officer ele não tem poder de decisão, né? Quem tem o poder de decisão é o comitê de ética, a alta administração da empresa. Mas assim, já tive que orientar uma... Obrigada, Maicon, até mais. Eu tive que orientar a empresa a mandar empregado embora por justa causa, né? Já tive que orientar a empresa a registrar boletim de ocorrência contra colaborador, né? Porque a gente não tem poder de polícia, né? O oficial de cumprimento não tem poder de polícia. Então, quando a gente se depara com a apuração de algum ilícito, algo assim, a gente tem que orientar a empresa nas medidas adequadas, né? Judiciais adequadas. E muitos exemplos bons também de colaboradores que já chegaram, né, contando pra gente que foi solicitado alguma prestação de serviços que não era devida, e quando o colaborador comentou que a empresa tinha compliance, que então a pessoa, né, a instituição que estava solicitando aquela prestação de serviços indevida falou, ah, não, vocês têm compliance, não, tudo bem, pode deixar, imagina. Então, assim, é algo que nos demonstra que gera credibilidade, respeitabilidade, né, para a organização que tem o programa de compliance. Então, é uma experiência muito rica nesse sentido, né, tanto no sentido bom, quanto no sentido como ruim. no difícil. Isso, no difícil.
Então, experiências muito boas nesse sentido de saber que o compliance gera, né, uma respeitabilidade, uma credibilidade, mas que também tem o outro lado ruim, que às vezes você tem que sugerir uma punição mais grave, algo mais chato, né? E isso para o compliance officer às vezes é um pouco desgastante, porque as pessoas já não gostam muito do compliance officer, né? Acham que a gente é o fiscalizador, a polícia que está ali, né? Vendo quem está fazendo errado, o que está fazendo de errado. Eu tenho até um colega de São Paulo que ele costumava dizer que ele almoçava sozinho no refeitório da empresa, porque ninguém queria almoçar com ele. Ninguém queria Ele sentar com era um ele. compliance officer, ninguém queria chegar perto dele. É Então, são uma essas função questões. difícil, né? É. Karine, em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, na pessoa do seu coordenador, procurador, Dr. Tiago Cabral, quero agradecer imensamente a você, né, pelo brilhantismo da sua exposição, pela clareza, transparência, né, e rico, muito rico, né, o que você trouxe para nós. E a todos que participaram conosco, né, muito obrigada. Eu agradeço a você, agradeço o Dr. Tiago, que é o coordenador, e a toda a equipe, a todos vocês que fazem esse trabalho lindo, que se preocupam com o colaborador, com a condição psicológica desse colaborador. Isso é muito importante. E iniciativas como essas, a gente precisa difundir cada vez mais, né? Porque nós precisamos que empregados e empregadores sejam parceiros e não concorrentes ou inimigos. A gente precisa criar uma cultura, além da cultura de cumprimento, de integridade nas instituições, a gente precisa criar a cultura do entendimento e da parceria, que é, na verdade, o que nós somos. Tá bom. Karine, muito obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom descanso a todos. Muito obrigada. Obrigada a todos. Quinta-feira a gente vai estar com a doutora Ana Cláudia Vasquez para falar especificamente do compliance em saúde mental no trabalho. Então, a sua live foi uma preparação belíssima para a gente chegar lá, tá? Obrigada, estou à disposição. Beijo a todas e todos. Boa noite. Obrigada.